Uruvabishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Samasta Veda Nipuram Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz, mais uma vez a gente está aqui junto e hoje oficialmente a gente está inaugurando o ano. Então a gente teve um encontro já, mas aí foi um encontro preliminar, a gente falou um pouco sobre os calendários, a gente trouxe a ideia um pouco das efemérides, a gente colocou um pouco também a forma como a gente vai conduzir os estudos esse ano. E a gente tem, inclusive hoje, um dia muito auspicioso, né? Um dia muito propício realmente para começar os estudos da gente, porque hoje foi comemorado o dia do Vyasa Puja, que é o dia do aparecimento, né? O dia do nascimento de uma grande personalidade chamado Srila Bhaktipavan Janardana Maharaj. E é uma incrível oportunidade assim de que ele ainda está vivo, ele ainda está nesse mundo. Eu conheci ele, eu tive com ele acho que umas 2 ou 3 vezes quando ele esteve no Brasil. E hoje foi comemorado o Vyasa Puja dele, o aniversário dele, e teve um encontro pelo Zoom. E os devotos puderam glorificar ele, estar com ele, né? Ele falou um pouco com a gente, o Avaduta Maharaj estava junto também, o Rohini Shakti, então várias grandes personalidades assim da escola Shri Chaitanya Saraswati Mata estavam presentes. E é um momento muito abençoado, né? Tipo, poder iniciar um estudo como o que a gente faz, que tem uma finalidade espiritual, num dia como hoje. Então, ele mesmo, né? O próprio Janardana Maharaj e também, na sequência, Avaduta Maharaj, eles abençoaram todas as iniciativas que visam o progresso e o desenvolvimento espiritual. Então, é com muito prazer mesmo e com muita honra que eu compartilho com vocês essas bênçãos que a gente recebeu de fazer um estudo, né, das escrituras e do conhecimento védico voltado para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, só para a gente saber um pouquinho, né, quem é Janardana Maharaj. Ele é um dos primeiros devotos ocidentais, discípulos de Srila Prabhupada. Então ele é um americano. Ele conheceu Prabhupada em Nova York, quando Prabhupada começou a missão. Ele era muito jovem, ele devia ter coisa também de uns 16, 17 anos. E ele já se tornou monge e acompanhou Prabhupada durante todo esse período do início da missão da ISKCON, e num determinado momento ele pediu as vestes, né? Ele pediu para fazer os votos de sannyasi, então ele se torna um monge pregador, ainda muito jovem também, porque ele tinha um intuito, uma intenção de
tomar parte do progresso da escola, do progresso, porque assim, a ISKCON é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, Janardana Maharaj, ele queria fazer essa sociedade progredir, ele queria difundir essa sociedade. Então, ele toma sannyasi, né, ele recebe os votos de sannyasi, e Prabhupada manda ele pregar pelo mundo. Então, ele vem para a América do Sul, ele prega na América do Sul, muito na América espanhola, né, que fala espanhol. Ele veio algumas vezes para o Brasil, ainda na época de Prabhupada, mas quando Prabhupada abandona o corpo, nos anos 70, final dos anos 70, Janardana Maharaj, sob a orientação de Prabhupada, antes de abandonar o corpo, vai para a Índia e se refugia em Srila Sridhara Maharaj. Então, ele vai se refugiar em Srila Sridhara Maharaj. Ele era um dos líderes da ISKCON e ele sai da ISKCON junto com outros líderes da ISKCON e vai se refugiar com o Srila Sridhara Maharaj. E Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, acolhe todos esses discípulos de Prabhupada que chegaram na Índia e oferece muita honra e uma posição muito exaltada para esses discípulos de Prabhupada e acaba se tornando responsável por esses discípulos de Prabhupada. Srila Gurudeva mesmo, ele conta no livro Atados pelo Afeto, e na Verdade Revelada ele fala um pouco também, em alguns livros inclusive ele cita isso, que ele, durante todo o processo dele de desenvolvimento dentro da associação com o Srila Sridhara Maharaj, ele teve muito contato com o Srila Prabhupada, na época que o Srila Prabhupada ainda era casado, e ele mantinha Srila Prabhupada no térreo da casa dele, porque o que é que Srila Prabhupada, ele era um farmacêutico em Calcutá, e ele tinha uma casa onde ele atendia as pessoas, e ele morava num dos andares da casa, e no outro andar ele montou uma sala para fazer reuniões. Então ele convidava Srila Sridhara Maharaj para ir pregar na casa dele em Calcutá, Prabhupada, o fundador da ISKCON. E muitas vezes Srila Sridhara Maharaj mandava Gurudeva ir para lá. E Gurudeva ia para lá estudar o Bhagavad Gita com Prabhupada. E ele estudou várias escrituras com Prabhupada, muito o Bhagavad Gita. Então Gurudeva tinha um respeito muito grande por Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada tinha um respeito muito grande por Srila Gurudeva também. Então esses discípulos de Prabhupada chegam lá e Gurudeva dá uma posição muito exaltada para eles. Entre eles está Janardana Maharaj, que na época tinha outro nome. E aí todos eles recebem novos nomes, porque eles recebem proteção, né, guarda de Sridhara Maharaj. E Janardana Maharaj se torna, na época em que Sridhara Maharaj abandona esse mundo e Gurudeva se torna o Acharya, Gurudeva encarrega esses discípulos mais exaltados para cuidar de determinadas regiões do planeta. Então ele envia Janardana Maharaj para cuidar dos Estados Unidos, Ashram Maharaj para cuidar do México e da América Latina. Ele deixa Goswami Maharaj durante uma época, ele fica durante quase toda a época da vida ainda de Gurudeva, até os últimos anos de Gurudeva. Goswami Maharaj ele ficava muito nos Estados Unidos e na Rússia. Ele ficava também muito na Europa, ele não costumava ficar muito tempo em nenhum lugar. Até que ele se estabelece na Tailândia, e ele está na Tailândia até hoje. Eu acho que isso já tem praticamente uns 15 anos que ele está na Tailândia, eu acho. Ele viaja muito pouco, assim. Ele vai para a Índia e ele sai da Índia muito pouco.
da Tailândia muito pouco. E Avadhuta Maharaj, que é o responsável pela Rússia, e aí também agora ele está começando a fazer a pregação dele em inglês e chegando aqui no Brasil também, com alguns vídeos que eu estou fazendo as legendas em português. Então depois quem quiser pode no grupo ou nos comentários do vídeo do YouTube pode pedir também os links desses vídeos de Avadhuta Maharaj. Aí é o seguinte, esse ano a gente vai retomar os estudos da seguinte maneira. Nas quartas-feiras, a gente vai abrir o grupo para fazer a leitura do livro Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, que faz um apanhado dentro do Brihat Parashara Hora Shastra e de algumas outras escrituras, o que fala de principal sobre os planetas. Então, a gente veio fazendo durante o ano passado inteiro, praticamente, um estudo do Śrīmad Bhagavatam, então vários trechos que falam sobre o processo de entendimento dos fenômenos que acontecem na interpretação do mapa, através dos trânsitos principalmente. Então a gente viu vários movimentos, vários momentos em que as narrativas do Śrīmad Bhagavatam descreviam fenômenos que se repetem através dos trânsitos na vida da gente. Então a gente pegou também a conversa entre Kapiladeva e a mãe dele, Devahuti. Então, Kapiladeva está revelando Sankhya Yoga para a mãe. A gente pegou também vários outros trechos muito interessantes que falam sobre Bhakti Yoga e falam também sobre o efeito dos gunas, que são os modos da matéria, os modos da natureza, agindo através da gente. Então, através do nosso próprio karma, os modos da natureza atuam. E esses modos da natureza no plano material são controlados pelos planetas e se manifestam nas nossas vidas através dos signos das áreas da vida. Então agora a gente vai fazer esse estudo nas quartas-feiras do livro Graha Sutras do Ernest Wilhelm. E eu vou fazer a leitura desde o começo, desde a apresentação, trazendo um aprofundamento em alguns pontos para quem não tenha referências prévias sobre o estudo do conhecimento védico. Aos sábados, a gente vai abrir o grupo e a gente vai fazer uma revisão aprofundada dos principais temas que são utilizados na interpretação do mapa e que podem ser usados na interpretação das efemérides também. Então, nos sábados, a gente vai começar fazendo revisão, e essa revisão vai ser um aprofundamento de temas um pouco mais avançados, estilo nível 2, do que a revisão que a gente já fez no final do ano. Então, a revisão do final do ano seria um nível 1, o que a gente falou sobre casa, signo, e agora a gente vai falar sobre planetas, e é uma longa conversa sobre planetas. E nos sábados a gente vai começar com Bhavat Bhavan, que é o estudo dos regentes das casas em outras casas, que é uma avaliação básica para que a gente possa entender dristis também. Porque os dristis é um tipo de avaliação de Bhavat Bhavan, porque se baseia no lugar onde um planeta dá efeito a partir da posição que ele ocupa. Beleza. A gente vai fazer isso nos sábados, a gente tem bastante assunto para os sábados, então no decorrer desses assuntos a gente já vai programar a sequência de temas que vão aparecer nos sábados. Conteúdo. A apresentação dos conteúdos vai ser feita através de uma gravação, então eu vou fazer uma gravação desse conteúdo, vou editar esse material, vou publicar esse material no YouTube. E a partir do desenvolvimento desse material que vai ser publicado no YouTube, a gente vai trazer perguntas para as quartas-feiras e para os sábados. Então,
Na medida que eu for publicando conteúdo no YouTube, vocês vão trazendo perguntas nos encontros de quarta e sábado e a gente vai desenvolvendo esses temas. Por quê? Porque as efemérides vão ser feitas agora, separadamente, definitivamente, para que a gente tenha um estudo também contínuo e sistemático das efemérides como um podcast, para também a gente ter acesso a mais pessoas que podem acabar ouvindo esse podcast sobre a semana delas ou sobre a quinzena delas, no trânsito ou em algum lugar mais confortável com fone de ouvido, sem precisar estar assistindo isso pelo YouTube. Então a gente vai disponibilizar os conteúdos de efemérides pelo Spotify e talvez também depois eu vou pensar se os outros conteúdos podem ser disponibilizados também no formato de áudio pelo Spotify, mas isso fica para o futuro. Então, assim, uma coisa também que eu não costumo fazer, mas a gente está tendo também um acesso interessante de visualizações dê like no vídeo, compartilhe o vídeo, coloca para seguir. Não é que queira virar um super canal e nem virar youtuber famoso, mas a gente pode dar uma força aumentando o nosso círculo de amizades. Então, cada vez mais eu fico feliz com a entrada de novas pessoas no grupo e a gente tem progredido também bastante na questão de conteúdo. Então a gente já tem muito conteúdo disponível no canal. Eu recomendo que todo mundo que esteja assistindo os últimos vídeos assista os vídeos anteriores também, principalmente os de revisão, porque eles são muito importantes para acompanhar até mesmo a linguagem que a gente usa dentro do grupo, porque a astrologia singular ela tem algumas particularidades que não tem nos outros estudos astrológicos, mesmo que sejam de Jyotish, porque a pegada da gente realmente é tentar trazer isso para uma camada mais espiritual e um entendimento mesmo que é voltado para a evolução da nossa alma. Tudo isso como uma misericórdia dos mestres espirituais. Então, todos os méritos e todas as glórias são para os mestres espirituais que revelaram esse conhecimento. Então, mesmo o Graha Sutras, que é um trabalho feito por um ocidental, ainda assim, ele teve acesso a um mestre espiritual genuíno que revelou esse conhecimento para ele e ele buscou esse conhecimento através de fontes genuínas também. Então a gente tem a grande bênção de ter essas fontes genuínas que a gente pode recorrer a elas. Então, todas as glórias são para os mestres espirituais e eu agradeço muito pela oportunidade de poder fazer esse serviço que é reproduzir e distribuir com muita humildade mesmo e com muitas falhas, inclusive, esse conteúdo espiritual. A gente vai dar a entrada dentro do estudo dos Graha Sutras através da tradução de um mantra para Surya. Então, muitas palavras em sânscrito vão ser faladas também. Caso surjam dúvidas, vocês podem fazer as perguntas. Essas perguntas também podem ser feitas no chat, pode ser feita no grupo do WhatsApp também, para quem assistir isso pelo YouTube. Pode fazer a pergunta no YouTube também. Então, eu não vou falar os mantras, eu já vou falar a tradução desses mantras e o que precisar também de adaptação e ajuste e explicação, eu vou fazer ao longo da leitura. Então o texto começa com um mantra para Surya e que a tradução é a seguinte: sentado em posição de lótus, com 2 braços e uma lótus na mão, brilhante como uma flor de lótus, e sentado em uma carruagem puxada por 7 cavalos, é o Sol. Este texto
Graha Sutras. É amplamente um comentário dos sutras sobre os planetas no Brihadarashara Horashastra. Brihadarashara Horashastra é um texto científico astrológico monumental de Parashara. É um texto bastante misterioso. Primeiro, é escrito como um diálogo gravado entre Urishi Parashara e seu discípulo Maitreya. Parashara era o pai de Vyasa, Vyasadeva, sendo o compositor estimado do Mahabharata, do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita, e ainda é creditado por ter compilado e escrito os Vedas. Aí aqui eu vou fazer uma observação para a gente ter um pequeno aprofundamento em relação a essas grandes personalidades. Primeiro, ele cita aqui Parashara. E aí ele fala que Parashara está tendo uma conversa com o discípulo dele, Maitreya. E é nessa conversa que ele revela o Brihadarashara Horashastra. Maitreya é quem está conversando com Vidura no Srimad Bhagavatam, onde a gente estava lendo até o ano passado. E Maitreya está narrando para Vidura a história de Kapiladeva. Assim como ele narra várias outras histórias ainda no terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Então, esse mesmo Maitreya do Srimad Bhagavatam é esse Maitreya que é discípulo de Parashara, Parashara Muni, o compilador do Brihadarashara Horashastra. E aí fala que Parashara era o pai de Vyasadeva. Vyasadeva é o compositor do Mahabharata e do Srimad Bhagavatam. O Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. Então, um dos tomos, uma das partes do Mahabharata, que o Mahabharata é gigante, então, 700 versos do Mahabharata formam o Bhagavad Gita. Então, um pedacinho do Mahabharata é o Bhagavad Gita, mas o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam são os últimos textos de Vyasadeva. Por quê? Porque primeiro Vyasadeva escreveu o Rig Veda, depois ele escreveu Samaveda e depois ele escreveu o Ayurveda. O Atharva Veda é o último Veda e ele é considerado como uma escritura que foi reconhecida por Vyasa, mas foi escrita por Atharva, que é um dos Saptarishis, que recebeu uma bênção de Shiva para escrever o quarto Veda. Depois que esses Vedas estavam escritos, Vyasa ficou triste, ele ficou decepcionado. Por quê? Porque tudo o que ele fez foi instruir a respeito de regras, regulações, rituais e mantras. Ele não revelou a transcendência. Então Narada Muni aparece para ele e fala para ele: agora você deve revelar como as almas que estão presas dentro da existência material podem se libertar do samsara e alcançar a transcendência. Então, Vyasadeva escreve, compila o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam, sendo que o Mahabharata vai ser falado por Vyasa e escrito por Ganesha. E detalhe, Ganesha é o deus adorável dos astrólogos. Por quê? Porque Ganesha fala sobre o conhecimento mais elevado. Ganesha é o compilador dos Vedas. Então, Ganesha é esse que escreve, né? Ele vai escrever o Mahabharata, não os Vedas, o Mahabharata. Ele escreve o Mahabharata. Por quê? Porque Vyasa já não queria escrever mais nada. Ele já tinha escrito os Vedas, então ele só narra. Ele vai narrar as histórias.
e ele vai narrar as histórias da suprema personalidade de Deus. Então, quando você vai ver o Mahabharata conta a história da dinastia desses deuses que nasceram como humanos, e entre eles está Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Krishna é essa personalidade que conversa com Arjuna no Bhagavad Gita. Então, outro detalhe, inclusive, é tudo que está dentro do Mahabharata e tudo que está dentro do Srimad Bhagavatam, e o Srimad Bhagavatam é gigantesco também, é uma representação concreta de toda a matemática kármica que foi apresentada por Parashara, que é o pai de Vyasa. Então, Parashara escreve uma linguagem, praticamente uma linguagem computacional, de como funciona o karma dentro do universo. Vyasadeva descreve essa programação através de diferentes ciências. Uma dessas ciências vai estar no Rig Veda, que são regras e regulações da sociedade, as leis, o código de ética, tipo todas essas leis, a forma, o código de Mano está lá dentro. Aí a gente vai para Ayurveda, o funcionamento biológico da vida dentro da existência, tipo dentro da Terra, porque a gente está vivendo na Terra. E aí a gente vai para o Rig, Ayurveda, Samaveda, que são os rituais, os mantras, a forma de adoração aos deuses, para o alívio do karma e para bons resultados materiais. E é desse lugar, desse entendimento de que é possível fazer um negócio kármico com o universo através de sacrifícios, que Jaimini compila a ideia da filosofia que não é Sankhya, que é Karmakanda, que é a forma religiosa de poder fazer rituais de adoração a Deus e conseguir benefícios materiais e kármicos, mas não progresso espiritual, porque progresso espiritual é derivado de serviço devocional, de Bhakti Yoga. Então é uma outra mecânica. Então, dentro de um espaço criado por Vyasa, que é justamente os rituais, os mantras, Samaveda, então Jaimini cria uma corrente de ação kármica positiva para o alívio do sofrimento material. Beleza. O trabalho de Vyasa com o Srimad Bhagavatam e com o Mahabharata é apresentar a meta última da existência, que é estabelecer um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com a suprema personalidade de Deus, com a forma pessoal de Deus, e dessa forma alcançar a transcendência. Então a gente já entende dentro desse conceito diferentes mecanismos de atuação dentro da matéria, dentro da existência, que levam a destinos diferentes. A gente vai observar justamente o estudo da astrologia relacionado a uma concepção personalista da transcendência. O Graha Sutras segue esse processo, segue esse protocolo. Por quê? Porque o próprio Vyasadeva, o próprio Parashara, o próprio Maitreya, todos eles se relacionaram diretamente com alguma manifestação da Suprema Personalidade de Deus. Então, todos eles são personalistas. Mas existem correntes de astrologia védica, de Jyotish,
que são impersonalistas. A gente não vai entrar nesse mérito, eles têm toda uma argumentação filosófica, mas a gente segue a concepção Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, a partir ainda da interpretação do Sri Chaitanya Saraswati Mata. Então, só para a gente entender quem são esses personagens, a gente está falando sobre Parashara, que é o compilador do Brihat Parashara Hora Shastra, que é essa escritura que dá os parâmetros da astrologia, Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, do Mahabharata e do Srimad Bhagavatam, e Maitreya, que é um dos rishis, um dos sábios, que é citado tanto dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, quanto dentro do Srimad Bhagavatam e do Mahabharata. Então, todas essas histórias estão conectadas. Só um detalhe, eu vou antecipar. O Ernest Wilhelm, ele faz uma pesquisa antropológica mesmo, histórica, arqueológica. Então, ele vai atrás da concretização, né, da compilação das escrituras que chegaram até a gente hoje. Então, ele vai abrir uma questão histórica aqui também. Então, podem haver divergências a respeito do que ele vai trazer agora. Então, Maitreya era um rishi exaltado e é referido ao longo do texto como 2 vezes nascido. Vários são chamados de 2 vezes nascidos. Isso é uma outra observação que eu estou fazendo agora. Maitreya é chamado, entre outros nomes, como 2 vezes nascido. Todos que recebem iniciação bramínica, que recebem o cordão bramínico, são chamados de 2 vezes nascido. Por quê? Porque quando ele recebe o cordão, ele nasce para a alma, ele nasce para a consciência. Então ele nasce nesse mundo, mas ele não nasce para a consciência. E quando ele recebe a iniciação bramínica, ele nasce para a consciência. Então, todos os brahmanas são chamados de 2 vezes nascido. Então, Maitreya era um rishi exaltado e é referido ao longo do texto como 2 vezes nascido, sábio, e outros nomes que exemplificam seu status espiritual. Sendo um diálogo entre 2 grandes almas, o brilho do texto astrológico de Parashara não surpreende. Fala aí, Alexandre. Esse Maitreya é o mesmo que a gente vê na criação do cosmo com o Brahma e tal, e aí nasce Maitreya e tem os outros guris junto com ele lá. Os rishis, isso, os saptarishis, é esse mesmo. Que também se refere, tipo, tem dentro da sociedade esotérica, se refere a Maitreya como uma consciência que não assume mais uma forma pessoal material, porque já abandonou esse mundo, mas como consciência se comunica ainda com algumas pessoas, assim como tipo tem Metatron e essas outras consciências. Maitreya é uma dessas consciências, chama... Já eu lembro o nome. Os mestres ascensionados. Então, aqui. Sendo um diálogo entre 2 grandes almas, o brilho do texto astrológico de Parashara não surpreende. A questão e o mistério, no entanto, é se o Brihat Parashara Hora Shastra é realmente uma obra de Parashara. E aí aqui eu vou fazer uma outra observação. Muitos pesquisadores imaginam que o próprio sábio escreveu o livro. E é engraçado por quê? Porque quando fala do Srimad Bhagavatam e do Mahabharata,
já diz logo que foi Ganesha que escreveu. Não fala que foi Vyasa que escreveu, fala que foi Ganesha. Por quê? Porque a tradição antiga da Índia é oral. A capacidade de memorização desse povo antigo, do povo da era de Satya Yuga, de Dwapara Yuga, de Treta Yuga, a capacidade de memorização dessa galera era absurda, era surreal, os caras tinham poder místico de memorização. Tipo, Gurudeva tinha poder místico de memorização. Ele fala, tipo, quando ele já tá mais velhinho, ele fala, a minha memória hoje já não é tão boa. Mas quando eu era jovem, eu só precisava ouvir uma coisa uma vez e nunca mais eu esquecia daquilo. Imagina. Então, assim, o banco de dados de Gurudeva era bizarro. Ele lembrava de coisas bizarras, assim, de escrituras que ele leu, de aulas que ele teve com outros mestres, e ele lembrava exatamente, palavra por palavra, que ele tinha ouvido. O Gurudeva era impressionante. Então, o detalhe é esse. Querer realmente exigir um padrão literário para um diálogo que foi repetido durante centenas de anos e depois é que foi escrito, porque as pessoas perderam a capacidade de memorização, é uma exigência acadêmica burra. Assim, literalmente burra. Porque são centenas, milhares de correntes filosóficas diferentes que repetiram o mesmo texto. Então os caras repetiram o mesmo texto, mas tempo, lugar e circunstância. Em alguns lugares, alguns mestres perceberam, através do próprio processo dialético com os discípulos, que tinha coisa que estava faltando ali, que tinha coisa que podia ser acrescentada e tinha coisa que poderia ser removida. E vários ajustes foram feitos. Por causa desses ajustes, a composição literária do Brihat Parashara Horashastra é diferente da do Mahabharata, é diferente do Srimad Bhagavatam, é diferente dos outros Vedas. Por quê? Porque isso a gente tem que sempre repetir. O processo de desenvolvimento filosófico indiano é evolutivo, tese, antítese e síntese. Então, é óbvio que se o cara escreveu uma parada aqui no século, sei lá, no século 22 a.C., aí no século 20 a.C., um outro cara de um outro lugar da Índia escreveu o mesmo texto, mas já vai ter alguma coisa ali que é a correção, ajuste de tempo, lugar e circunstância. Quando esse texto chega nos dias de hoje, é óbvio que vai ter alteração nele. Todos os textos, estilo a Bíblia, teve várias alterações ao longo do tempo. O Srimad Bhagavata tem alteração? Não. O Bhagavad Gita tem alteração? Não. O Mahabharata tem alteração? Não. O Ramayana tem alteração? Não. Mas todos os textos que falam sobre concepções filosóficas, matemáticas, sofreram alteração e ajuste ao longo do tempo. Por quê? Porque essas ciências se desenvolveram. Então, continuando o texto, só para poder explicar que a dúvida do Ernest Wilhelm é válida, é extremamente válida. Por quê? Porque pode não ter sido Parashara que escreveu o Brihat Parashara Horashastra que está nos dias de hoje, mas foi Parashara que falou o Brihat, que deu origem ao texto que está hoje circulando. Então, ele é o autor original? Ele é o autor original. Mas existem várias edições do Brihat. Então, vamos lá. As origens do Brihat Parashara Horashastra são controversas. Os estudiosos do sânscrito são da opinião de que é um texto relativamente moderno
depois de 600 depois de Cristo, então depois do século 6. É exatamente o que eu estou dizendo, depois do século 6, os caras começaram a escrever o livro, e escreveram um livro e disseram, aqui é o Brihat. Aí o cara, pô, mas essa é a primeira edição? É. Mas como pode ser a primeira edição? É, porque até agora a gente só falava, ninguém tinha se incomodado em escrever a parada. Então, escreveram o livro. Então, ó só, relativamente moderno, pós 600 depois de Cristo, que na verdade é uma compilação de textos que vieram antes dele e que está escrito no diálogo entre Parashara e Maitreya, embora tal diálogo não tenha realmente acontecido. Então, assim, os caras duvidam que o diálogo aconteceu, mas eles sabem que esse texto faz parte desse diálogo. Beleza. Os estudiosos sustentam essa visão por conta do fato de que o estilo sânscrito em que está escrito não é o da idade do Mahabharata. Além disso, certamente há evidências da compilação na versão disponível para nós no momento, que será discutida em breve. Muitos astrólogos, no entanto, tendem a acreditar com fervor religioso que Brihat Parashara Horashastra é do tempo do Mahabharata, pois no texto Parashara faz menção a uma combinação planetária que o então imperador Yudhishthira, o imperador da época do Mahabharata, Yudhishthira, é o irmão mais velho dos Pandavas que assume o reino depois da batalha de Kurukshetra até o momento em que o Maharaj Parikshit pode assumir o trono. Então, o Maharaj Parikshit ele está na barriga da mãe na época da batalha. Então, quando está acontecendo a batalha de Kurukshetra, o Maharaj Parikshit está na barriga da mãe dele ainda. Quando acaba a guerra, Yudhishthira vira rei e espera Parikshit crescer até ele poder assumir o reino, e aí ele renuncia o reino e deixa o Maharaj Parikshit no lugar. Então, continuando o texto, na minha opinião, não na minha opinião, na opinião do Ernest Wilhelm, a verdade nesta questão provavelmente está em algum lugar no meio entre uma versão e a outra. Para explicar isso, devo primeiro explicar em que consistem as técnicas Brihat Parashara Horashastra e a natureza da versão atualmente disponível do Brihat Parashara Horashastra. O maior estudioso astrológico e escritor do século X foi Bhattapala. Bhattapala fez extensos comentários sobre os importantes textos astrológicos de sua época, escreveu seus próprios textos e foi certamente o astrólogo mais instruído de sua época. Nos seus comentários, ele escreveu que, embora tivesse ouvido falar do Brihat Parashara Horashastra, nunca o tinha visto. Assim, sabemos que ele foi perdido por pelo menos 900 anos. A versão disponível do Brihat Parashara Horashastra foi compilado e reescrito no século XIX por um estudioso que visitou muitos especialistas em uma tentativa de reconstruir o texto, que tinha sido perdido por pelo menos 900 anos. Por ter sido recompilado e reescrito, temos que abordar o texto com um olhar cuidadoso, pois é bem provável que erros tenham surgido e que possam ter sido adicionadas partes que na verdade não pertenceriam. A versão disponível do Brihat Parashara Horashastra consiste em 7 principais partes distintas. A primeira, descrição de grahas, rashis, bhavas e vargas, o básico dos vargas. Técnicas matematicamente precisas, como Shadbala, Vishompaka, Shubha e Ashubha Pala,
Ishta e Kasta, que são usadas junto com 5 avastas para fazer previsões através dos nakshatra dashas, que é o Vishuntari. 3. Técnicas baseadas em Rashi e Dashas, semelhantes às encontradas no Upadesha Sutras de Jaimini. 4. Yogas. 5. Astakavarga. 6. Propiciações e remédios para nascimentos inauspiciosos. 7. Determinar o caráter das partes do corpo. Da primeira parte mencionada e das descrições de grahas, rashis, bhavas e vargas, as descrições encontradas em Brihadeparashara Shastra são mais completas do que as encontradas em qualquer outro texto astrológico. Isto é especialmente verdade no contexto de Vargas. Isso me leva a acreditar que essas partes são atribuíveis a Parashara. As técnicas matematicamente precisas são exclusivas de Brihadeparashara Shastra, assim como a inclusão de todos os 5 importantes avastas. Estes, combinados com nakshatra dashas e as instruções dadas ao longo do texto, fornecem um sistema perfeito de astrologia preditiva. Este sistema, em minha opinião, só pode ser de Parashara, pois supera todas as outras técnicas encontradas em qualquer outro texto clássico, como Brihat Jataka, Jataka Parijata, Fala Dípica e etc., que, na melhor das hipóteses, apenas sugerem as técnicas sem fornecer nenhuma metodologia cientificamente replicável. Depois de trabalhar com as técnicas fornecidas em Brihadeparashara Shastra, bem como as técnicas fornecidas em outros textos e por outros astrólogos, é minha opinião testada que estas técnicas são a espinha dorsal da verdadeira astrologia no estilo Parashara. Este texto, Graha Sutras, é o primeiro de uma longa lista de textos que instruirão estes métodos, começando pelos fundamentos. As técnicas baseadas em Rashi, como o Upapada, Pada, Charayakarakas, etc., e os Dashirashas, Drashidashas, que são semelhantes a encontradas no Upadesha Sutras de Jaimini, não podem fazer parte do Brihadeparashara Shastra original, ou então são tão corruptos quanto inúteis. Minha razão para afirmar isso é que eles muitas vezes estão em desacordo com o que é dado no Upadesha Sutras, ou perdem um ponto importante que é fornecido no Upadesha Sutras, com o resultado de que as técnicas dadas em Brihadeparashara Shastra simplesmente não funcionam de maneira eficaz, enquanto os métodos precisos no Upadesha Sutra o fazem. É melhor ignorar essas partes em Brihadeparashara Shastra. Se alguém deseja aprender as técnicas Jaimini baseadas em Rashi, deve voltar sua atenção para o Upadesha Sutras, cuja tradução adequada e útil ainda não está disponível, nem em inglês, porque ele está falando isso no inglês. Muitos dos yogas encontrados em Brihadeparashara Shastra são comumente encontrados em outros textos astrológicos, exceto os 144 Bhava Yogas. Os efeitos do regente de cada casa em cada casa, que não são a marca comum de outros textos. É bem provável que esses 144 Bhava Yogas sejam atribuídos a Parashara, pois seu sistema lida extensivamente com esse aspecto da astrologia. Com relação aos outros yogas é difícil averiguar. Eles foram retirados de uma versão mais antiga do Brihadeparashara Shastra pelos autores de outros textos antigos, ou foram acidentalmente incluídos na versão disponível do Brihadeparashara Shastra. Não dá para saber. Os Nabasa Yogas
E os importantes yogas nomeados como Gajakeshara Yoga são claros e funcionam na prática. Portanto, podemos aplicá-los com confiança, mesmo sem saber a quem são atribuíveis. Os Raja Yogas, dados em Brihadarashara Shastra, são, em grande parte, corrompidos do que é dado no Upadesha Sutras. Portanto, é melhor recorrer ao Upadesha Sutras para eles. Em conclusão, embora alguns dos yogas, fora dos 144 Bhava Yogas, possam ser originais de Brihadarashara Shastra, eles não são exclusivos e são encontrados em muitos outros textos. Os 144 Bhava Yogas, no entanto, são exclusivos de Brihadarashara Shastra e, portanto, uma contribuição muito importante. Mas deve ser dito no contexto dos 144 Bhava Yogas dados por Brihadarashara Shastra, pois são únicos na literatura astrológica. Outros textos dão efeitos de planetas em signos e em casas. Esses efeitos são imprevisíveis, pois não avaliam o planeta em questão. Brihadarashara Shastra não tenta uma coisa tão tola. Ao contrário, fornece técnicas matemáticas perfeitas e avastas que permitem ao astrólogo determinar com exatidão os efeitos de um planeta em um signo e uma casa. Além disso, fornece os efeitos de cada senhor da casa em cada casa, que é o que eu falei que a gente vai estudar nos sábados, que é Bhavat Bhavan, é onde está o registro da casa e como ele está dando efeito. Os 144 Bhava Yogas. Fala aí, Alexandre. Esse número 144 aparece na Bíblia também, mas ele fala 144 mil. Os 144 mil escolhidos, os 144 mil que serão primícias. Aí você vê em outros textos também esse número 144 aparecendo para falar de aqueles que são mais auspiciosos, pessoas que são, sei lá, não sei falar exatamente o nome, mas é como se fossem avatares, entendeu? Sim. Aqui, no caso, tem o mesmo significado, pelo que eu estou entendendo. Então, aqui nesse caso é o seguinte. Quando você calcula o posicionamento do regente das 12 casas nas 12 casas, você vai ter 144 resultados. O que é que eu quero dizer? Você pega o regente da primeira casa na primeira casa, o regente da primeira casa na segunda casa, o regente da primeira casa na terceira casa, o regente da primeira casa na quarta casa, e aí você vai ter 12 resultados. Aí você vai colocar o regente da casa 2 na casa 1, o regente da casa 2 na casa 2, o regente da casa 2 na casa 3. Você vai fazer isso com os 12 regentes. Quando você soma tudo, você tem 144 resultados. Por isso que são 144 Bhava Yogas. Porque Bhava é casa. Casa. As Bhavas, as 12 casas. E Yoga é o resultado desse posicionamento. Por quê? Porque vai gerar uma conexão. Uma conexão de quê? Do regente de uma casa com outra casa. Então, são 144 conexões de regentes com casas. Esse número é porque, assim, Deus é a matemática também. Então, todos esses números estão conectados de alguma forma. Seja na Bíblia, seja na Cabala, seja tipo na geometria de Ptolomeu, de Arquimedes, tem um outro cara muito maluco. Euclides, a matemática de Euclides, tipo, tudo isso
é muito divino, é uma matemática muito linda, são conexões matemáticas muito impressionantes que revelam essa combinação cósmica que dá origem ao universo, que dá origem à vida, e que, em última análise, que é isso que Parashara está revelando e que depois vai ser revelado de diversas formas. Por quê? O que Parashara revela vai ser revelado por Maitreya, vai ser revelado por Kapiladeva, vai ser revelado por Vidura, vai ser revelado por Jaimini em versões diferentes. E continua sendo revelado em versões diferentes. Mas tudo isso fala sobre a mesma coisa. Então, Parashara enxergou isso matematicamente. Parashara enxergou isso como Euclides, como Ptolomeu, só que muito mais longe, né? Assim, só para dar um exemplo de que ele via as coisas matematicamente, mas ele soube trazer isso para uma manifestação. Então, uma outra coisa matemática que fala sobre a manifestação são os sólidos platônicos e a geometria sagrada, porque a partir dos sólidos platônicos e da geometria sagrada, a gente tem toda a geometria da organização molecular que dá origem aos minerais, às moléculas e à matéria, e à vida. Então, tudo isso está dentro de uma matemática, de uma combinação química, dentro de uma organização geométrica e matemática de um design inteligente que foi projetado por Deus. É por aí. Então, voltando para o texto. Esses yogas são importantes no contexto do método preditivo. Nelsinho, velho. O que tu quer, Nelsinho? Vem cá, menino. Nelsinho, ele já tá com saudade, porque ele já foi adotado e essa é a última semana dele aqui. Então ele tá manhoso. Que ele vai virar um boyzinho, vai morar em São Paulo. Nelsinho. Vai sim. Aqui. Esses yogas são importantes no contexto do método preditivo maior, apresentado por Brihadeparashara Shastra e, portanto, devem ser únicas e originais para o trabalho. Ashtaka-varga, um sistema envolvido de efeitos de trânsito. A gente já falou sobre Ashtaka-varga e a gente vai aprofundar também depois no estudo do sábado, porque é importante entender o Ashtaka-varga para entender o efeito dos trânsitos. Ashtaka-varga, um sistema envolvido de efeitos de trânsitos, é encontrado em muitos outros textos nos últimos 2 milênios. Então a gente está considerando 2.000 anos de história aqui fácil, só do Parashara Shastra. E como tal, não podemos mais ter certeza se eles são exclusivos do Brihadeparashara Shastra ou não. Os favorecimentos dos grahas, então, como agradar os planetas, né? Como criar um karma bom com o planeta, karma kanda, que é a técnica de Jaimini praticamente também. E os remédios, que também é uma coisa que Jaimini aborda muito, Laukitab aborda muito, Parashara fala também a respeito. Os remédios de nascimentos inauspiciosos não são uma característica normal dos textos astrológicos e podem ser atribuídos a Parashara ou podem ser apenas apêndices do que é do conhecimento comum de um sacerdote indiano. Por quê? Porque isso estava no Samaveda. Não é que isso estava no Samaveda. Como Parashara é o pai de Vyasa, Vyasa escreve no Samaveda esses remédios. Então essas correções já estão no Samaveda. E Jaimini também é um discípulo de Parashara. Então a gente tem Maitreya, Jaimini e Vyasadeva, que é filho de Parashara, pegando esse conhecimento e decodificando ele de várias formas diferentes. Então a gente tem aqui esse detalhe que Parashara, ele não fala, ele fala, mas é como está sendo dito,
pode ser um apêndice, porque ele não está dando tanta profundidade, porque outros textos falam a respeito desses remédios, desse favorecimento para os grades. Porque isso, como ele está dizendo, é de comum conhecimento de um brahmana, de um sacerdote indiano. Eles são, no entanto, úteis e certamente exclusivos dos textos astrológicos. Os capítulos sobre a determinação das características do corpo de um indivíduo não são exclusivos dos textos astrológicos. Por quê? Porque eles também estão no Ayurveda. Com muitos textos dedicando tempo a esse assunto muito útil. Se é original para Parashara ou não, não há como determinar. Que também exige muito que todo o conhecimento de todas as ciências fossem colocadas dentro de uma única escritura, né? Então elas já foram divididas por causa disso. Cada uma delas trata de uma ciência específica. Em conclusão, o que parece único para Parashara, e qual é certamente a parte mais importante, não, senão a essência do Brihat Parashara Shastra, são suas descrições de grahas, rashis, bhavas e vargas, e as técnicas preditivas matematicamente precisas de Shadibala, Vishampaka, Ista e Kasta, e Shubha e Ashubha-pala e os 5 grupos de Avastas, Baladhyavastas, Jagradharyavastas, Ladhitaryavastas, Chayanadhyavastas. Estes, juntamente com Nakshatra Dashas, dado em Brihat Parashara Shastra, são o sistema perfeito para prever eventos. Este texto, Graha Sutras, é o primeiro de muitos que exploram essas partes mais importantes do Brihat Parashara Shastra. Agora que você tem os antecedentes do grande Brihat Parashara Shastra, do qual traduzi partes para este texto, posso prosseguir para falar um pouco sobre o objetivo desse texto. Existem muitas maneiras pelas quais os grahas são usados. Não importa para que técnica um astrólogo possa usar os grahas. Todas as técnicas têm uma coisa em comum. Todas elas exigem uma compreensão dos grahas. O objetivo desse texto é fornecer esse entendimento para que, ao aprender as técnicas astrológicas, você possa obter todo o valor destas técnicas. Além disso, para prosseguir com o sistema científico de astrologia preditiva, os componentes astrológicos fundamentais e princípios que são usados em tudo e em todas as coisas astrológicas devem ser claramente entendidos. Não pode haver erros no entendimento desses princípios ou qualquer derivação dos princípios dados pelos antigos rishis, ou então a ciência divina da astrologia deixará de ser científica. Com demasiada frequência, as traduções disponíveis, bem como todos os livros e ensinamentos modernos que se baseiam nas traduções disponíveis, estão impregnados de tais imprecisões, que são resultado de traduções deficientes, sendo feitas por aqueles que não conhecem o contexto. Os sutras, sendo traduzidos e, portanto, é mais provável que haja alguns erros. Nos últimos anos, à medida que meus estudos em sânscrito progrediram, tornei-me cada vez mais consciente desses tipos de erros, muitos dos quais eu havia propagado em meus livros anteriores, baseados em traduções e ensinamentos disponíveis e imprecisos. Assim, na esperança de remediar isso e fornecer uma base sólida para os seus estudos e de outros, apresento este texto. Este texto é em grande parte um comentário dos sutras de Brihat Parashara Shastra sobre os grahas. Muitas vezes a tradução é considerada um pouco diferente do que está nas traduções disponíveis, pois tenho me esforçado para fornecer uma tradução mais precisa e literal
e, como mencionada, mais precisa do que a maioria. Onde minhas traduções diferem em pontos significativos, expliquei meu raciocínio quanto à correção de minha tradução. Além dos sutras fornecidos por Brihadarashvara Shastra, achei interessante acrescentar alguns sutras de outros textos importantes, como o Jataka Parijata e o Javana Jataka. Por fim, incluí 2 capítulos inteiramente meus, um sobre grahas e números e outro sobre os mitos que cercam os grahas. Minha intenção é, portanto, apresentar um manual totalmente completo para o estudo dos grahas, após o qual você só precisará aprofundar suas contemplações sobre esse vasto assunto. Ernest Wilhelm, março de 2006. Aí, a partir daqui, ele começa exatamente a falar sobre os grahas, os corpos celestes, os deuses controladores do karma. Muito legal, eu vou guardar. Semana que vem a gente começa efetivamente a falar sobre os grahas. Eu achei muito importante trazer essa introdução, porque ela funciona como um ajuste, como um parâmetro. Ela traz para a gente uma concepção muito concreta, lógica, racional, científica do estudo filosófico e matemático que a gente faz, dessa concepção de interpretação kármica através dos jyotis e, ao mesmo tempo, interpretação da forma como funcionam os nossos mecanismos, sentimentos, emoções, ações, desejos. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo a leitura desse texto. Fico muito feliz que a gente teve mais uma oportunidade de se encontrar. A gente vai ter muitas outras mais. Vamos aprofundar a nossa capacidade de entendimento do que está acontecendo com a gente, do que está acontecendo ao nosso redor, até para a gente poder também ter mais misericórdia e poder oferecer um afeto mais qualificado, né? Porque o afeto em si, ele dá muito resultado, mas a gente pode apresentar algum tipo de ajuda concreta, uma solução além só do afeto. Então, a gente dá afeto para dar força e a gente dá conhecimento para dar estrutura. Eu agradeço demais a presença de vocês, mesmo. Espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz. Quero aproveitar a oportunidade mais uma vez para glorificar os mestres espirituais e lembrar do dia do aparecimento de Srila Janardana Maharaj, que foi hoje, então, auspicioso benefício através das bênçãos que ele ofereceu para o nosso desenvolvimento espiritual. E eu vou colocar uma canção, como sempre, para encerrar nosso encontro, Gurudeva Kripa Bindu Dia, que é uma canção em glorificação aos mestres espirituais. Um grande abraço a todo mundo, fiquem em paz, minhas reverências a vocês também. A gente se encontra no sábado, muito provavelmente, na quarta-feira também. Escrevam no grupo, quem quiser também, compartilhe o vídeo, eu vou agradecer. Valeu, galera. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Hai Dase Ina Pekaya Titi Kripa Bindu Diya Karo Hai Dase Ina Pekaya Titi Sakala Sahane Gol Diya Karo Sakala Sahane Gol Diya Karo Jamane
Namaste Dhyarata jata jata Savito gaivo harinama shuke Ada vihata Kita tahu benata Shakti Buddhi Namiyati Koramore Atmasata তোমার করুণা চারো কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সারা করুণা না পেলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আনন্দ রাখিব Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai.